Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Vou passar aqui nesse vídeo para vocês os resultados do futebol desta quarta-feira. Vamos lá? Começando pelos resultados da Copa Libertadores da América. Tivemos Racing 0, São Paulo 0, Independiente del Valle 4, Universitário 0, Rentistas 0, Sport Cristal 0, jogo pelo grupo do São Paulo. Também tivemos a goleada do Internacional para cima do Olímpia 6-1 e a vitória da Universidade Católica sobre o Nacional do Uruguai pelo placar de 3-1. Pela Copa Sul-Americana, tivemos um empate em 1-1 entre o Huachipato e Rosário Central. O Montevideo City Torque bateu o Guabirá pelo placar de 4-0. Já o Bolívar ficou no 0-0 com o Ceará, enquanto que o Red Bull Bragantino perdeu para o Tajeres em Bragança Paulista por 1-0. Seguindo aqui com a rodada, tivemos jogos lá da Liga dos Campeões. O Chelsea se classificou para a final, vitória de 2-0 para cima do Real Madrid. Pelo Campeonato Paulista, tivemos o Derby Campineiro, o Derby número 199, e a Ponte levou a melhor para cima do Bugre, 3-1. Pelo Campeonato Mineiro, tivemos aí a disputa do Troféu em Confidência, a final do Troféu em Confidência, e o Pouso Alegre se sagrou campeão nos pênaltis, venceu a URT por 4-2, depois de empate 0-0 no tempo normal. Pelo Campeonato Português, tivemos aí a vitória do Gil Vicente sobre o Marítimo por 1-0, Braga e Paços de Ferreira ficaram no 1-1, e o Sporting bateu o Rio Ave fora de casa por 2-0. Pelo Campeonato Alagoano, o CRB bateu o Jacobá pelo placar de 4-2 e terminou a primeira fase como líder. Isso porque o CSE venceu o CSA pelo placar de 2-0. Já o Asa bateu a equipe do Muricy também por 2-0, enquanto que a Desportiva Aliança visitou o Coruripe e voltou de lá com uma vitória por 3-1. Pelo Campeonato Baiano, tivemos a vitória do Bahia de Feira de Santana por 3-0 sobre o Uniber. O Doce Mel ficou no 2-2 com o Juazeirense. O Jacuipense perdeu para o Bahia por 1-0. O Vitória ficou no 1-1 com o Fluminense de Feira de Santana. Resultado ruim para os dois, porque o Vitória fica fora das semifinais e o Fluminense rebaixado. E também tivemos a vitória do Vitória da Conquista por 3-0 sobre o Atlético Alagoinha. Pelo Campeonato Brasiliense, o Ceilândia bateu o Gama por 2-1, complicou o Gama aí na briga para chegar na final, enquanto que o Brasiliense está nadando de braçada 5-0 para cima do Lusiânia. Pelo Campeonato Capixaba, jogos das quartas de final, a Desportiva Ferroviária venceu o Rio Branco de Venda Nova por 3-1. Já o Serra venceu a equipe do Rio Branco da capital por 1-0, rodada ruim aí para as equipes do Rio Branco. Pelo Campeonato Cearense, tivemos aí 3 jogos nesta quarta-feira, goleada do Atlético sobre o Caucaia 6-0. Pacajus e Fortaleza não saíram do 0-0, enquanto que o Ferroviário venceu em casa por 3-0. Pelo Campeonato Goiano, partida de ida da semifinal, Vila Nova 1, Aparecidense 1. Pelo Campeonato Paraense, a Tunaluso perdeu para o Itupiranga em casa por 1-0, mas como tinha vencido o jogo de ida por 3-0, avançou para a semifinal. Já o Castanhal venceu o Independente fora de casa pelo placar de 2-1 e também se classificou para a semifinal, enquanto que o Paysandu avançou com uma vitória por 1-0 sobre o Bragantino. Pelo Campeonato Paraibano, tivemos a vitória do Botafogo por 2-1 sobre o Sport Cristal. Aliás, sobre o São Paulo Cristal, né? O jogo foi válido pela quarta rodada. Pelo Campeonato Pernambucano, jogos ali do quadrangular do rebaixamento, o Retrô saiu na frente e venceu o Central por 2-1. Já 7 de setembro e Vitória ficaram no 0-0. Nos jogos das semifinais, o Salgueiro bateu o Vera Cruz por 2-1, enquanto que o Santa Cruz avançou nos pênaltis diante do Afogados, 5-4 nos pênaltis, após empate 0-0 no tempo normal. Também tivemos jogos pelo Campeonato do Piauí. O Flamengo perdeu em casa por 4 de julho por 1-0. Já o Altos venceu o Fluminense por 2-0. Também tivemos jogos pelo Campeonato Potiguar. E o ABC venceu o Globo pelo placar de 2-1, enquanto que Força e Luz e América ficaram no 2-2. Pelo Campeonato Rondoniense, o Rondoniense perdeu em casa para o Porto Velho, 3-1, enquanto que o União Cacoalense e Barcelona ficaram no 0-0. Também 0-0 o duelo entre Sergipe e Confiança, válido pela semifinal do Campeonato Sergipano. Também tivemos jogos no Campeonato do Mato Grosso do Sul e o Dourados bateu o Operário por 2-1, jogo válido pela quinta rodada. Para fechar, Copa do Brasil Sub-20, jogos de ida das oitavas de final. O Coritiba venceu o Bahia por 1-0. O Avaí venceu o ABC fora de casa por 3-0. O Botafogo bateu o São José do Rio Grande do Sul por 2-0. O União ABC perdeu em casa para o Floresta por 2-1. O São Raimundo de Roraima perdeu em casa para o Vasco por 3-1.
O Atlético Mineiro goleou o Galvez por 5-0 e o Palmeiras bateu o Náutico pelo placar de 4-0. Bom, pessoal, então esses foram os resultados desta quarta-feira, 5 de maio de 2021. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se não está inscrito, aproveite para se inscrever no canal Tabelão do Futebol.